Glória a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Tudo certo contigo? Tudo certo com quem está do teu lado aí? Tudo certo aí? Confere, dá um confere. Você diga, tá tudo bem aí, irmão? Tá tudo bem aí, irmão? Tá tudo certo aí? Se você achar que tá meio bagunçado o negócio, diga assim, pela fé. Diga assim, tá meio bagunçado, mas pela fé tá tudo bem. Tudo mais ou menos, tudo meio assim ainda, tá tudo meio, sei lá. Pela fé, em nome de Jesus, tudo vai bem. Amém? Então, vamos lá. Aproveita que nós temos bastante tempo, abre lá a tua Bíblia. Livro de Salmos. Opa! Salmos cheio de efeito, né? Livro de Salmos, Salmo capítulo 91. Tenta tirar um pouquinho só o ganho lá em cima, o primeiro botão lá de cima. Isso. Acho que já melhorou um pouquinho? Tá melhor? Salmos capítulo 91. Vou achar aqui o meu salmo. Salmos 91. Quem não conhece o Salmo 91? Tem Bíblia que chega a estar amarela a página, só fica aberta no Salmo 91. Abre lá no 91 e deixa lá, para pegar poeira. Só deixar aberto não resolve, né, irmão? Não ler, se não meditar, se não aprender, se não introspectar, colocar para dentro do coração, e essa palavra não gerar atitudes de fé, então não adianta, vai ser só uma página amarela numa Bíblia empoeirada. Mas quando a gente vê, ouve, a gente lê, Deus fala com a gente. Amém? Salmo 91, versículo 1, a partir do 1. Vamos começar, Deus sabe onde nós vamos parar. Vamos daqui. Na minha Bíblia tem um título que diz assim, ó, a segurança daquele que se refugia em Deus. Ó, promete, irmão. A segurança daquele que se refugia em Deus. Já deu uma expectativa aí, já, né? O que será que vem aí? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esse versículo aqui a gente gosta. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Meu Deus. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias, e lhe mostrarei a minha
salvação. Amém, irmão? Meu Deus, que salmo abençoado. Vamos lá. Primeiro, o segundo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verso número 2. Direi do Senhor. Vamos ler comigo? Mas lê assim, aponta assim, aponta o dedo assim, ó. Tem o dedo aí? O indicador, o dedo duro. Indicador. Não é o dedo, é só o indicador. Esse dedo que a gente gosta de apontar para os outros. Mas você não vai apontar para os outros, não. Para você mesmo. Põe assim no peito, assim, ó. Põe assim no peito e lê comigo. Diga assim, ó. Direi do Senhor. Agora você bate o dedo assim, ó. Ele é o meu Deus. Ó, que força. Vamos de novo. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele eu confiarei. Amém? Feche seus olhos, Pai, fala conosco pela tua palavra. Fala agora no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Ministra, meu Deus, nosso pensamento, na nossa mente, dá-nos entendimento, compreensão. Encalar em nós, meu Deus, a tua verdade. Em nome de Jesus, aqui nós oramos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, precisamos de ti agora. Fala conosco. Amém. Amém? Então se assente aí, fique tranquilo. Bem em paz. Se alguém puder trazer uma aguinha para mim, por favor. Um copinho de água. Vamos olhar a palavra. Não é à toa, irmão. Não é à toa que as pessoas escolhem este salmo. E ele ficou muito famoso. Salmo famoso, bem conhecido. E não é à toa que as pessoas, ainda que de uma maneira equivocada, elas escolhem este salmo, este texto, essa página, para deixar a Bíblia aberta em casa. Porque o que está descrito neste salmo aqui, o que Deus oferece neste salmo, o que a Bíblia nos diz que nos virá, o que Deus nos fará, neste salmo aqui, penso eu que é o sonho de todos nós. Alguém não gostaria que esse salmo fosse verdade da tua vida? Alguém gostaria? Não? Nem eu. Quem não quer? Quem não quer ser livrado? Quem não quer ter segurança? Meu Deus, aqui tem muita coisa. Quem não quer toda essa proteção, esse livramento, essa prosperidade? O Salmo 91 é um salmo que fala de segurança, como lemos aqui no início. A segurança física, sim, mas a segurança emocional. Uma segurança espiritual completa, total, que traz paz, que traz tranquilidade, que nos faz desejar e buscar. Aliás, talvez este seja o alvo da nossa busca, o alvo da nossa entrega. Talvez seja isso que de fato nos faz buscar a Deus. Queremos segurança. Segurança nesta vida, segurança no casamento, segurança emocional, segurança financeira. Queremos segurança aqui, como diz, de dia, de noite. Ele fala de dia não vai, de noite não vai, de madrugada também. Em todo tempo, em todo momento. Guardados por Deus, cuidado por Deus. É o sonho dos sonhos. Quem é que não quer? E Deus oferece isso. E Deus está dizendo, vai ser assim. Deus diz que é desse jeito. Mas Ele revela aqui já no início. Para quem isso estará disponível? Para quem é todas essas promessas aqui? E Ele revela aqui no primeiro verso, quando Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está à sombra do Onipotente. Ou seja, é aquele que está próximo. Aquele que está perto de Deus. Aquele que encontra a Deus. É aquele que habita no esconderijo, que encontra a Deus, acha a Deus onde Ele está. E não só encontra, mas permanece nele, permanece perto. Porque
Se eu descanso na sombra de Deus, é porque Ele está do meu lado. A sombra de alguém não é projetada a quilômetros de distância. A sombra de alguém, geralmente, comumente, ela está aqui do lado, está próximo. Cadê minha sombra? Tem uma sombra tua aí, acha uma sombra tua aí. A minha está aqui agora. Projetada aqui. Se alguém estiver na minha sombra, vai estar perto de mim. Não tem como estar na minha sombra e longe. E não tem como estar longe e estar aqui, onde está a minha sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra a sombra de Deus, ou seja, encontra a própria presença, encontra o próprio Deus. É perto de Deus que há descanso. É perto de Deus que tudo isso nos é dado a alcançar. É perto de Deus, e quando estamos perto, e se estamos perto, o salmista disse aqui então, o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu confio nele. Estou tranquilo. Estou tranquilo porque Deus é a minha fortaleza. Eu estou tranquilo porque Deus é o meu refúgio. Eu estou tranquilo porque Ele é o meu Deus. E Ele vai me garantir vitória e sucesso em todas as situações que foram colocadas aqui. Se eu permanecer em Deus e se de fato eu confiar em Deus, então Ele é meu escudo e broquel. Então nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Então se eu permanecer em Deus e perto de Deus, a sombra dele eu posso descansar. A sombra dele eu estarei tranquilo. Embora desafios possam aparecer, ele diz, pisarás o leão, porque o leão está perto. Pisarás a áspide, as situações virão, momentos. Mas o Salmo 91, ele nos chama para que nós possamos aprender, ou que possamos exercitar a confiança em Deus e confiar nele de verdade. O Salmo 91 está dizendo, confia no Senhor e Ele te guardará. E outro salmo diz, guardará a tua entrada, a tua saída. Deus, Ele está disponível para aqueles que confiam nele. Então, o salmista, ele expressa a sua confiança total em Deus. As suas experiências o ensinaram que o melhor de tudo sempre é confiar em Deus. Ele teve as suas experiências. Mas há também outros personagens da Bíblia com outras experiências e que decidiram confiar em Deus. E porque eles confiaram em Deus, então eles tiveram a melhor saída. E porque confiaram em Deus, então as coisas aconteceram, nem vou dizer da forma que eles queriam, mas talvez da forma que eles de fato precisavam. Porque talvez melhor ainda do que pensou, maior ainda do que sonhou. Alguns outros personagens, além, depois vou falar também de Davi, mas que escolheram confiar em Deus e que provam que o Salmo 91 é verdadeiro. E que provam que aquilo que está escrito e prometido, de fato, está ao alcance daquele que confia. O primeiro personagem que eu quero citar é Jó. Jó nos ensina a confiar em Deus e continuar confiando em Deus em momentos de perdas. Olha aqui. É confiar em Deus só quando está tudo certinho. Aliás, a confiança é posta à prova quando as coisas não acontecem da forma que a gente espera. A confiança é posta à prova quando as coisas não estão indo da forma que a gente imaginava. Jó nos ensina a confiar em Deus nos momentos de perdas. Perdeu a sua casa, perdeu os seus filhos, perdeu o seu gado, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde. Ao final, até mesmo a sua esposa o desprezava.
E num momento mais difícil, no momento de perdas reais, olha aqui, irmão. Jó estava vivendo a mesma situação que eu e você talvez já vivemos, ou estamos vivendo, eu não sei. Jó vivia uma situação real de perda real. Que naquele dia em que ele estava sentado sob cinzas, com as suas vestes rasgadas, todo leproso, raspando a sua pele com carco de telhas, não havia no coração de Jó nenhuma expectativa de que Deus mudasse as coisas. Jó não tinha expectativa de restauração. Jó não tinha nenhuma expectativa de restituição. Muito pelo contrário, no momento, no ápice da sua aprovação e de perda, quando o golpe final talvez seria o desprezo da sua mulher, ela diz: você é louco, amaldiçoa esse Deus e morre. No auge da sua aprovação, quando ele perde tudo, ele, no seu coração, ele diz a frase, né, bem conhecida, mas que expressa onde estava a esperança de Jó, que não era no resgate, que não era na restauração. Jó não tinha esperança em receber de Deus de novo, ou tantas vezes mais, ou como a gente espera e sonha, não. Jó, ele disse: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Não tinha esperança de restauração, ele não disse: não, eu perdi, mas Deus vai me restituir. Não. Jó não tinha esperança de que Deus viesse de alguma forma e lhe devolvesse o que ele perdeu 2, 3, 5, 10 mil vezes mais. Jó não precisava. Ele não precisava ser encantado com promessas. Ele não precisava ser motivado com promessas. Jó não precisava ser motivado com promessas de dias melhores, com promessas de soluções, com promessas de milagres. Não, Jó não precisava nada disso, porque ele tinha a Deus e isso só bastava. Nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para. Com a sua vida totalmente entregue e rendido ao Senhor, sem expectativa nenhuma. Preparando o seu coração para ir para onde? Para voltar do lugar de onde ele veio. Nu, sem nada, sem restituição, sem cura, nada. Não havia expectativa, não precisava, mas Jó confiava em Deus. Um momento de perda real. Quando Jó perdeu tudo, quando a sua esposa o desprezou, no final ele escolheu permanecer com Deus. Na sombra do Onipotente. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei para lá. O meu coração ainda engrandece, louvado seja o nome do Senhor. Os que esperam no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Jó estava à sombra do Onipotente. Jó estava à sombra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu e o Senhor tomou. A graça do Senhor, o Senhor me é o bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Confiança total e integral em um dia real de perdas totais. Então o Salmo 91 alcançou Jó. Porque havia confiança de verdade provada. A nossa confiança, às vezes, em Deus, ela é interesseira. Nós conseguimos confiar em Deus quando até aceitamos algumas perdas. Que pensamos, talvez isso pode ser um bom negócio. Está me tirando 10, mas ele vai me devolver 50. Então, se eu suportar só um pouquinho, dias melhores virão. A promessa de Deus, sim, dias melhores, semeadura e colheita.
Mas nós somos provados de verdade no dia de perdas irreparáveis, ou que parecem irreparáveis. Deus colocou Jó em um dia de perdas que aparentemente eram irreparáveis. E Deus mediu o coração de Jó nesse dia difícil. E Deus mediu o coração de Jó, encontrou no coração de Jó fidelidade, lealdade, retidão, adoração e louvor reais. Confiança total. Num dos piores dias que poucos homens na face da terra viveram. Nu saí, não voltarei. A Bíblia nos ensina que a promessa de Deus é para aqueles que confiam nas perdas, nos dias difíceis, de perdas totais. Também é confiar em Deus nos dias de provações, nas provações. E aqui eu cito Abraão, que passou uma das maiores provações da sua vida. Era treinado em provações. Eu já tinha dado para ele algumas coisas malucas para ele fazer. Sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa tudo que você tem. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu a ermo e andou. E depois, já velho, sem um filho, e acreditando, e Deus disse que seria e teria. Então veio o filho da promessa. Então Deus chama Abraão e faz uma outra prova com ele. Deus pede Isaac em sacrifício. Deus leva Abraão e faz, aliás, Deus leva Abraão não. Abraão vai sozinho, com as suas próprias pernas. Deus só dá a ordem, pega teu filho. Filho que eu te dei, filho da promessa. Leva lá no monte e sacrifica ele para mim. Coração de um pai ferido, angustiado, um caminho de quase 3 dias aproximadamente, indo no lugar com as suas próprias pernas, levando o seu filho do seu lado, sabe, Deus brincando, correndo, pulando, como criança, a gente sabe que é criança. Curioso, perguntando, pai, tá perto? Pai, já estamos chegando? Pai, demora muito? Falta muito? Quem já viajou com os filhos aí? Perturbação, né? Vai dormir, rapaz, vai dormir. Vai faltar muito. Você imaginar o coração de Abraão? Falta muito. Mas Abraão disse assim, meu filho, infelizmente estamos chegando. Vai faltar muito. Chegando perto. E no momento mais difícil, momento difícil de um pai enfrentar o filho, quando Isaac ele se dá conta, quando ele percebe que alguma coisa estava errada, quando ele diz, pai, você está louco, já está velho, esclerosado. Pai, eu trouxe a lenha, tem aqui a lenha, nós temos o fogo, tem a faca, está tudo pronto, mas, pai, esquecemos o cordeiro. Que louco, esquecemos o cordeiro, pai. Momento de provação. Não bastava apenas, olha aqui, mano. Não foi rápido. Não foi rápido. Não foi um momento breve. Não foi só uma coisa rapidinha. Foram dias. Antes mesmo da partida, quando recebe a ordem. Foram dias. Com a decisão no coração. Foram dias com o pedido de Deus difícil. Uma tarefa difícil. Deus já te deu uma tarefa difícil. Deus já te pediu algo difícil. Não era difícil matar o filho, ele era muito mais forte. Umas decisões difíceis. Umas decisões de Deus não tirar, mas de Ele me pedir para que eu entregue. Aquilo que eu amo. Aquilo que talvez é a razão da minha vida. Aquilo que eu quero tanto, aquilo que o próprio Deus me deu.
Parece loucura, o Senhor me deu. Parece que estou vendo de novo. Cabia a mesma frase de Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Não teve a mesma frase, mas havia o mesmo sentimento. Mas Abraão, porque ele confiava em Deus e naquilo que Deus estava fazendo, do seu coração e da fé que o movia a obedecer a Deus, ele disse: meu filho, fica tranquilo, porque o Senhor proverá para si um cordeiro. Foi uma resposta só inteligente. Não foi uma resposta só de sabedoria. Foi a resposta que veio de um coração ferido, entristecido, angustiado, mas repleto de confiança em Deus e de conhecimento de Deus, de alguém que estava perto e que caminhava com Deus. Meu filho, confia em Deus. O Senhor proverá. Nas provações, confiar em Deus. O Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei. Na provação, levando o filho. Também confiar em Deus nas lutas. Agora vem Davi com Golias. Confiar em Deus nas estratégias malucas de Deus. Confiar naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus manda fazer. Que às vezes vai totalmente na contramão daquilo que eu sei. Vai totalmente na contramão daquilo que eu conheço. Vai na contramão daquilo que as pessoas falam, daquilo que pode dar certo. Davi aceitou lutar contra Golias. O rei veio para ele e disse: usa a minha armadura. Você não tem nem armadura. Porque os homens diziam: se não tiver armadura, se não tiver armadura de homem, um gigante não toma. Estou voltando na mensagem do livro. Tem que ter a armadura de homem. Tem que ter espada de homem. Tem que ter capacete de homem. Tem que ter o jeito do homem. A forma de homem lutar é assim também. Lute com as armas dos homens. E Davi quase que foi. Quase que botou tudo a perder. Porque ele chegou até a experimentar. Experimentou a armadura. Mas, irmão, algumas coisas não são feitas para nós. Algumas estratégias não é para mim e para você. Algumas coisas não é para aquilo que Deus nos deu para fazer. Algumas coisas nós temos que fazer na loucura de Deus. Algumas coisas a gente faz com todos olhando e duvidando. Algumas coisas a gente faz na contramão daquilo que parece ser o jeito certo de fazer. No momento de luta, Davi, ele desprezou as ferramentas humanas. Desprezou as ferramentas do homem. E decidiu escolher e ficar fiel em Deus e naquilo que Deus tinha dado para ele. Porque no seu coração ele sabia que Deus estava no projeto de vencer aquele gigante. Então ele não precisava de uma grande arma. Ele não precisava de espada, ele não precisava de escudos. Aliás, quando o gigante vem até ele, ele diz: você vem a mim com espada e lança, você vem preparadíssimo. Armas de homens, ferramentas de homens, um estilo de homem, um jeito de homem. Mas ele disse: mas eu vou a você, até você, fazendo menção do nome do Senhor. O nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmão, qualquer pessoa que descesse, qualquer um dos soldados do exército de Deus que descesse naquele vale, sairia vencedor. Que Davi não tinha condições de vencer o gigante. Olha aqui para mim. Tudo dizia que o gigante ia vencer.
As condições eram totais favoráveis ao gigante, a Golias. Era mais preparado, era maior, era mais forte, tinha as ferramentas certas. Tinha experiência de guerra. Davi tinha o quê? Tinha nada. Só a funda e a pedra. Olhava assim, dizia, não, todos os elementos favoreciam Golias. Porque, irmão, o que nos faz vencer não é aquilo que temos, não é aquilo que possuímos, não é aquilo que somos. O que nos faz vencedores é quando nós estamos lutando do lado certo da batalha. Não é o que somos, mas é onde estamos. Não é o que somos, mas é a quem representamos. Não é o que temos, mas é a quem escolhemos ouvir. A quem escolhemos obedecer. A quem nós escolhemos confiar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Confia em Deus, nele eu confio. Então, no momento da luta, da dificuldade, Davi se sagra vencedor. Não porque ele era um bom atirador de pedras, não porque ele tinha uma funda hiper, super moderna, não porque a pedra era a melhor das pedras, mas é porque ele lutava do lado do Senhor dos Exércitos. Porque ele tinha o Senhor do lado dele. Ele é meu escudo e broquel. Ele me guarda, ele me protege, ele me faz vencedor. No Senhor nós somos mais do que vencedores. E para quem estava domingo, vencedores de gigante. Só para quem estava domingo. Quem não estava, veja lá no YouTube. Nas lutas, confiar em Deus. Também confiar em Deus nas tempestades. Aí é Pedro, né? Nas tempestades. É louco, Pedro era louco. Deve ter uma queda pelos loucos. Tem uma queda. Que o louco, ele é ousado. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Algumas vezes a gente tem que ser quase louco. Não é louco, é a confiança. Fora da casinha. Fora do normal, fora do tradicional. Fora do real até. Que Pedro estava no barco com todos os discípulos, a tempestade. Jesus chega. Uma loucura. Jesus nem chamou, Jesus não disse nada, só falou, é eu, não fique com medo. Sou eu, estou chegando. Mas Pedro, ansioso, né? Ele vê Jesus. E quando ele tinha, eu acho que é Jesus mesmo. Ele sabia que era Jesus. É claro que ele sabia. Acho que se Pedro pensasse que era um fantasma, ele ia fazer proposta para um fantasma. Ele sabia que era Jesus. Mas ele, mente afiada, ele disse, então se é o Senhor mesmo, se fez de bobo. Então se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Porque agora é a oportunidade de eu viver algo sobrenatural. Que agora é a hora de eu fazer o que ninguém faz. De viver o que ninguém na minha casa viveu. Eu vou. Ninguém na minha família viveu. Eu vou. Mas o sobrenatural de Deus se manifesta quando nós confiamos nele tanto, que nos colocamos disponíveis a entrar na tempestade. A avançar mar adentro. Deixa eu ir contigo. Não tem que ser, ou é louco ou confia em Deus. A confiança em Deus de descer do barco. A confiança de Pedro sem nenhuma garantia a não ser a sua experiência com Jesus. Ele já tinha visto Jesus ressuscitar mortos. Ele já tinha visto Jesus multiplicar peixes. Ele já tinha visto tantas coisas. Ele andava perto, ele era um discípulo, caminhava com Jesus, ele conhecia a Jesus, e ele disse, se é Jesus vai dar certo.
Se é Jesus, ele permitir, eu vou andar por sobre o mar, eu vou fazer algo extraordinário. Se é Jesus, vai funcionar. Se é Jesus, se ele me dá a ordem, se ele me permite, eu vou para a tempestade. Porque Jesus não está no barco, Jesus está na tempestade. Não escolha estar no barco, escolha estar onde Jesus está. Jesus estava na tempestade, Pedro disse, eu vou para a tempestade. Só voltou quando Jesus voltou com ele. Então, na tempestade, confiar em Jesus. Coragem, irmão. Coragem para enfrentar o desconhecido. Coragem para fazer o que eu não fiz, para onde eu não fui. Coragem é uma predisposição para viver o que não vivi. Esteja pronto, esteja preparado. Desenvolva confiança em Deus, porque a qualquer momento o vento vai soprar, as ondas vão aumentar, o barco vai chacoalhar e Jesus vai chegar e dizer, sou eu, estou aqui na tempestade, o que você vai fazer agora? Sou eu, estou aqui, não tenha medo. Nele eu confiarei. No Senhor eu confio na tempestade. Confiar em Deus também, ó, quando tudo parece dar errado. Olha aqui. Você já viveu isso? Quem já viveu isso? Só eu? Tem mais uns 4, 5. José. Esse que luta. Processo que muitos não suportam. Processo que muitos não vencem porque não suportam o processo. Desiste, cansa, esgota, para. A vida de José, desde que ele saiu da casa do seu pai até o dia em que ele esteve diante de Faraó, foi só fracasso. Só derrota. Parecia que ia dar certo, não dava mais. Saiu da casa dos seus pais, os irmãos jogaram no buraco. Olha que lasqueira, meus irmãos. De repente o irmão chega, joga a corda, sai daí, José, vai ser, opa, agora vai. Agora me tiraram daqui e se arrependeram. Também são meus irmãos, estavam nervosos, ficaram um pouco bravos. Agora. Eles tiram ele do poço. Era para ser vendido como escravo. Foi vendido como escravo, chegou na terra de Faraó como escravo, entrou na casa de Potifar como escravo, longe do pai, longe da mãe, olha aqui, longe da promessa de Deus. Parecia que estava dando tudo errado. Daqui a pouco ele começa a prosperar. Potifar, ele, poxa, que cara bom, esse servo aí é bom, esse escravo aí é top. Tudo que ele faz bem feito, tem algo diferente nele. Ele disse, agora vai. Estava tudo bem. Já estava de chefe da casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar não sabia nada, nem do que ele tinha mais na conta, nem do que ele tinha no banco. Tudo estava na mão de José. Estava talvez um pouquinho melhor, comendo um pouquinho melhor. Agora ninguém me segura. Agora é o plano de Deus, está dando certo. Aleluia, eu sabia. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. A gente canta assim, né? Senhor, tá tudo indo bem, né? Tá tudo indo bem. Senhor, valeu a pena mesmo. Vem a cilada. Você sabe a história, a esposa de Potifar, encapetada, endemoniada. E aquilo estava dando tudo certo. De escravo para masmorra. Parece que nunca vai dar certo. Parece que não vai funcionar. Confiar em Deus quando tudo parece dar errado. Você percebeu que Deus escolheu um caminho bem torto para levar José onde ele queria levar? Não teve caminho de sucesso, de subir degraus, o primeiro degrau, depois subir mais um degrau caía 3. Parecia que ia, já não ia mais, que estava dando certo, já não dava mais. Caiu lá na masmorra,
Aí Deus começou a abençoar, e Deus estava com ele. Tudo estava indo bem, Deus revela o sonho. Opa, Deus está comigo, estou sentindo, ó. Ufa. Fui no culto, a presença de Deus, agora vai. Chamado, ministério, dom, revelação. Revelou o sonho, o padeiro saiu e foi solto. Ele disse, agora esse cara vai ser o mensageiro. Ele vai levar a mensagem. E no final, o copeiro não voltou, não teve mensagem. E mais uma vez frustração. Tudo dando errado. Só estava errado, mano. Do dia que ele saiu da casa do pai dele, até a noite exata antes de ele ser chamado por Faraó, não havia nenhuma chance, nenhuma expectativa de que algo estava de fato acontecendo de acordo com o plano de Deus. Não tinha sinal. Não tinha nada. Tinha José, sua cela de todos os dias, as suas tarefas de todos os dias, mas com o coração que ainda confiava em Deus e depositava sua esperança no Senhor. Deus estava com ele porque ele confiava em Deus mesmo quando tudo parecia estar dando errado. José não chutou o balde. Não aguento mais. Quer saber? Vem cá, mulher de Potifar. Vou me jogar, azar. Confiando em Deus. Para encerrar aqui, confiar em Deus quando o mal parece prosperar. Você já teve impressão assim que o mal está prosperando? Parece que a gente faz tudo certinho e as coisas não funcionam bem. E quem faz errado parece que tem que dar certo. Já viu isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Injustiça. Mara cilada para eles, a tocaia para eles. Que eles eram fiéis a Deus. Olha só, irmão, os caras usaram a fidelidade deles a Deus ainda. Olha aqui para mim, preste atenção. Preste atenção para não cair nesse risco, nesse erro. Fui fiel a Deus e aí o que adiantou? Estou indo para a fornalha por causa da fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam indo para a fornalha porque eles escolheram ser fiéis a Deus, permanecer fiéis. Olha aqui, irmão. Pronto aí, ó. Deus, tá aí o pagamento. Tá aí o pagamento de Deus para minha fidelidade. Tá aí o pagamento de Deus para minha lealdade. Tá aí o pagamento de Deus. Fiquei fiel todo esse tempo servindo a Jesus. E o que é que adiantou? Aí, ó. Os caras que armaram, estão tudo errado. O ímpio prosperando. E eu aqui, ó, me lasquei. Quer saber? Quer que eu me ajoelho aí? Eu aqui não vou mais. É difícil confiar em Deus quando o mal parece prosperar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, confiança do coração. Eles olharam para o rei e disseram: eis que o nosso Deus nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. O rei olhou para ele e falou assim: vou jogar vocês no fogo. Mas agora eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim, deixa o pessoal subir ali. O rei falou assim, ó, olha só, mano. Como que o capeta, às vezes, ele faz bem assim com a gente. Agora você vai se lascar e eu quero ver o teu Deus. Cadê o teu Deus? Agora deu tudo errado para você. Cadê o Deus que você serve? Agora eu quero ver. Porque o rei falou assim, eu vou jogar vocês no fogo, eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês da minha mão. Quero ver agora. Agora eu quero ver Deus de vocês. Irmão. Você já percebeu isso? A resposta deles, você percebeu? Eles não disseram assim, não, rei, tá tudo certo, Deus vai livrar nós, você vai ver, você vai ficar envergonhado. Até disseram. Mas mais uma vez o coração deles não estava na salvação, na libertação. O coração deles estava em Deus e aceitar o propósito de Deus.
Porque ele fala, Senhor, rei, nosso Deus é quem nos livrará da tua mão e do fogo. Mas eles não pararam aí. Eles disseram assim, e se ele não livrar? Você já pensou nessa possibilidade? Já pensou? Eles pensaram. E eles disseram, mas se ele não nos livrar, rei, ainda assim, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. Porque a gente prefere ir para a fornalha e queimar do que frustrar o coração de Deus. Nós confiamos nele. Eu confio nele. E Deus efetuou um grande livramento, nós sabemos da história. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam que seriam livres. Eles não sabiam de nada do que ia acontecer. Muito pelo contrário, eles contaram com a ideia de sapecar mesmo. Eles prepararam o coração e disseram, Senhor Deus, Deus vai livrar. E se ele não livrar também, azar, vamos para o fogo. Mas nós não vamos nos dobrar. Mas nós escolhemos, nós não temos outro caminho. Nós não temos outra coisa, não temos outro Deus, outro caminho, nós é só isso. Nós não vamos. Nós vamos permanecer. Porque Ele é o meu escudo e broquel. Porque o Senhor é a minha fortaleza. Porque eu confio nele. Nele eu confiarei. Confiar em Deus, permanecendo fiel aos seus ensinamentos e propósitos, é o caminho garantido que nos levará à vitória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Fica em pé em nome de Jesus.